sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque vocês são as minhas mentes brilhantes, são a melhor turma do colégio, né? Se cuidem, galerinha, pra gente poder voltar o quanto antes, né? Fiquem em casa e fiquem bem. Lembrem-se de colocar o nome no comentário aí do vídeo no YouTube, por favor, para eu saber quem que tá assistindo. Novamente, eu peço porque vocês estão me mandando atividade e esquecem de colocar o nome de vocês aqui nos comentários do YouTube. Então, por favor, gente, façam. Cuidado com os prazos, porque vocês não estão entregando as atividades dentro dos prazos necessários. Então, a gente precisa que vocês cumpram com os prazos, ok? Então, não esqueçam disso. Lembrando que as atividades devem ser enviadas somente por e-mail. Meu e-mail sempre está na descrição do vídeo, tá na descrição lá no Classroom, tá na descrição do grupo do WhatsApp de vocês também. Quem não conseguir pode estar me encaminhando também por WhatsApp, tá? Sem problema nenhum. Mas então, vamos começar com a nossa aula. Semana passada a gente começou com os números decimais. Quero dar parabéns para quem me enviou o mural, que alguns ficaram perfeitos, maravilhosos. Depois vocês podem dar uma olhadinha na página do colégio, porque eu e o outro professor de matemática, o tio Arnold, vamos colocar o trabalhinho de vocês. A gente vai colocar o trabalho de quem enviou pra gente, tá? Não adianta depois falar, ai tia, você não pôs o meu. Eu não pus porque você não enviou. A gente vai colocar de todo mundo que enviou pra gente, tá bom? Parabenizar vocês pelo esforço que vocês estão tendo. E se vocês tiverem dúvida, podem me procurar, me perguntar, que eu vou estar ajudando vocês e auxiliando vocês, tá bom? Vamos lá, então. Essa semana a gente vai trabalhar com a multiplicação. Semana passada a gente trabalhou com a soma e com a subtração dos números na forma decimal. Lembrando que a forma decimal, a gente já mostrou para vocês, que eu digo porque eu e o tio Arnold, a gente tem trabalhado junto e a gente faz a preparação das aulas iguais. Então, se vocês forem falar com os amiguinhos de vocês do sétimo A, sétimo B e sétimo C, vocês vão ver que é praticamente as mesmas coisas, porque o conteúdo é o mesmo, tá? Então, a gente preparou um materialzinho aqui para vocês, porque tá tudo na apostila também de vocês lá, tá? Quando a gente falou com a soma, lembra que eu falava para vocês, quando a gente faz soma, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, enfim. A gente coloca as casinhas, cada um embaixo da sua parcelinha, né? Se vocês têm dificuldade, vocês podem fazer esses tracinhos aqui, ó. Estão vendo aí no vídeo? Esses tracinhos aqui também fazem a separação das casinhas. Caso vocês tenham dúvidas quanto a isso, não tem problema nenhum. Contanto que vocês façam exatamente essa separaçãozinha assim, tá? O que vocês vão fazer? Ó, eu vou fazer primeiro a soma de parcelas iguais. Vocês estão vendo que isso aqui tá repetido 3 vezes? Sim, 3 vezes. Então, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Tá aqui. Aí vocês vão somar. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais o 1 que subiu, dá 25. O 5 vem aqui e o 2 vai lá. 0 mais 0 mais 0 dá 0. 0 mais 2, 2. Vírgula embaixo de vírgula aqui. Só que como a gente vai trabalhar com multiplicação, repare agora. Estão vendo? O que eu fiz aqui? Se eu tenho 3 iguais, eu vou multiplicar por 3, entendeu? Repito o número que está aqui e multiplico por 3, porque ele apareceu aqui quantas vezes? 3 vezes, tá? Então, por isso que eu faço essa multiplicação por 3. Como que eu vou fazer? 3 vezes 5 dá 15, que tá aqui, ó. O 15 subiu 1. 3 vezes 8 dá 24. 24 mais 1, 25. Subiu 2. 3 vezes o 0, 0. Mais 2, 2. Agora, a gente conta aqui o número de casinhas depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, então a vírgula tá aqui, ó. A vírgula vai andar uma casinha, 2 casinhas. Então, tá vendo? Ela andou 1, andou 2. É isso aqui que a gente faz. Beleza? Cuidado com isso, porque a vírgula faz uma diferença. Pense comigo se fosse dinheiro. Aqui eu tenho R$2,55. Agora, e se eu erro e coloco a vírgula aqui, eu teria R$25. Ou, se eu deixo a vírgula aqui, eu teria R$255. Então, por isso que a vírgula é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com dinheiro, tá? Vamos fazer lá um outro jeito. Ó, lembrando que a gente também já explicou para vocês que a gente pode transformar um número decimal na forma de fração. Como?
eu vou contar o número de casinhas que eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho 2 casinhas, eu acrescento os 2 zeros, tá? E eu vou colocar 1, porque é por divisão por 100, tá bom? É isso que eu vou fazer. Então, quando não aparece nada embaixo aqui do meu numerador, a gente subentende que é 1. Lembra que eu já falei para vocês, né? Que quando não aparecer nada, a gente coloca o número 1, porque qualquer número divisível por 1 é sempre ele mesmo. A gente chama isso na matemática de elemento neutro, tá? O elemento neutro da divisão é o 1, belezinha, gente? E o que a gente vai fazer? O que vocês já sabem. Vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 85, 255. 1 vezes 100, 100. O que a gente vai fazer? Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? Tenho 2. Então, significa que eu tenho que ter o quê? 2 números depois da vírgula. Tá aqui, ó. 2 números depois da vírgula. Tranquilo? Bem tranquilinho, né? Porque vocês podem transformar um número em fração e continuar fazendo ele, né? De uma forma na forma de fração e depois transformar ele em decimal. Ou vocês terem ele na forma decimal e fazer a multiplicação normal. Também a gente tem desta forma aqui, ó. Multiplicação de decimal por outra decimal. Meu Deus, tia. O que eu fiz aqui? Eu transformei esse número decimal na forma de fração. Se eu tenho um número depois da vírgula, eu vou ter um zero. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou ter 2 zeros. Aqui está o sinal da multiplicação. E se tivesse o da soma? Pode também, só que daí vocês vão ter denominadores diferentes, né? Daí vocês vão ter que fazer MMC, é um pouquinho mais trabalhoso. Na soma, eu peço para vocês deixarem da forma que tá, para ficar mais fácil. Na multiplicação, acredito que seja mais fácil vocês fazerem assim, transformar em fração, belezinha? Aí, o que vocês vão fazer? 18 vezes 295 dá 5.310. E 10 vezes 100 dá 1.000. Se vocês... Isso aqui eu acho que não precisa nem vocês montarem lá o cálculo do lado. Tem 2 zeros mais 1, 3. Então, ó, 1, 2, 3. É só contar os números de zero e vai acrescentando aqui. Tranquilo? E agora, a gente tem quantos números aqui? Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 3 zeros. Então, quantos números eu tenho que ter depois da vírgula? 3 números depois da vírgula, tá? Então, vamos lá. Lembre-se que se a vírgula não tá aparecendo aqui, ela vai estar aqui, ó. Então, ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu vou ter o quê? 5,310. Beleza? Dúvidas? Eu espero que não. Vamos fazer mais um lá que eu vou explicar para vocês novamente essa questão dos 10 e dos 100, quando eu não precisar transformar assim, tá bom? Então, galerinha, agora eu vim com esta forma aqui, ó. Vou até baixar um pouquinho pra gente não adiantar. Eu tenho 6,93 vezes 10. Se eu tenho um zero, significa que eu tenho que ter apenas um número depois da vírgula. Eu não posso ficar com esses dois. Então, se a vírgula tá aqui, a gente vai deslocar ela para lá. Ou seja, eu vou deslocar ela pro lado da direita, pro meu sentido direito, porque eu vou ficar apenas com um número. Por isso que fica 69,3. Caso vocês tenham dúvida disso, de andar a casinha, quando tiver multiplicação por 10, por 100, por 1.000, vocês podem estar montando o cálculo aqui do lado. Observe. Vou fazer aqui novamente com vocês, para vocês acompanharem o que eu fiz. 6,93 vezes o 10. Vocês sabem, tem um macetinho bem legal na matemática, que quando eu tenho multiplicação por 10, por 100, por 1.000, ou por 90, 80, se eu tenho esse zero aqui no final, você só vai repetir esse zero aqui. Eu não preciso fazer 0 vezes 3, 0 vezes 9, 0 vezes 6. Eu apenas abaixo o zero e faço a multiplicação pelo número que está do lado. 1 vezes 3, 3. 9 vezes 1, 9. 6 vezes 1, 6. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, minha vírgula vai andar o quê? 1, 2. Ela tá aqui, ela vai andar o quê? 2 casas. Vai andar 1, vai andar 2. Parou aqui. 69,3. O zero depois da vírgula para nós a gente desconsidera. Tranquilo, gente? Belezinha? Ó, também se eu tiver uma multiplicação por
100. É a mesma coisa. Significa o quê? Que eu tenho que ter dois números, apenas dois números depois da vírgula, tá? Se eu tenho que ter apenas dois números depois da vírgula, eu vou ter que deslocar a vírgula. Quantas casas? Duas casas. Então, ela vai andar uma, vai andar duas. Por isso que a vírgula vai parar aqui, ó, 72,1. Novamente, vocês podem fazer o quê? A multiplicação. Ó, tenho dois zeros. Eu posso abaixar os dois zeros aqui e fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Ó, 1, 2, 3. Três números aqui depois da vírgula. Então, a vírgula tá aqui. Eu vou contar três casinhas. 1, 2, 3. Então, por isso que ficou aqui, ó, 72,1. Assim como o zero depois da vírgula a gente não considera, o zero aqui, ó, porque, ó, eu tenho dois números inteiros. Esse zero aqui também a gente não considera. A gente, ó, faz até um xizinho nele para ficar apenas com os números inteiros. Beleza? Aí, se for a multiplicação também por 1000, da mesma forma, eu tenho três zeros, então eu tenho que ter o quê? Quantos números depois da vírgula? Eu tenho que ter três números depois da vírgula, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Se a vírgula tá aqui, ela vai se deslocar três casinhas. Só que, repare que eu só tenho dois números aqui. Lembra que eu falei para vocês que o zero depois da vírgula a gente não considera? Nesse caso aqui, a gente vai o quê? Acrescentar o zero aqui, ó. Só vou acrescentar para poder andar a minha casinha, para poder andar a minha vírgula. Então, a minha vírgula vai andar 1, 2, 3, tá? Tranquilo, gente? Dúvidas? Eu espero que não. Vou deixar exercícios para vocês lá no Google Class. Vocês podem estar me perguntando. E daí a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês, tranquilinho? Se cuida, fica bem. Não esquece de deixar o nome nos comentários aí, tá bom? Beijos, galera. Se cuida. Tchau.